Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol novamente para este domingão, dia 6 de outubro aí galerinha. Separei aqui desta vez 26 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Incluindo Brasileirão Série A e C aí. Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Chapecoense versus Flamengo. A equipe da Chapecoense aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. A equipe do Flamengo aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Flamengo e 1 vitória da Chapecoense. Partida que podemos cravar vitória do Flamengo, o jogo acima de 1,5 gols. Botafogo versus Fluminense, um clássico carioca aí galerinha. A equipe do Botafogo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas, 4 jogos sem vencer. A equipe do Fluminense aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Botafogo. O jogo de ambas as equipes marcam. Ceará versus Goiás. A equipe do Ceará aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates, 2 derrotas. A equipe do Goiás aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Goiás, 1 empate e 1 vitória do Ceará. A partida que podemos cravar vitória da equipe do Ceará com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Palmeiras versus Atlético Mineiro. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Atlético Mineiro aí vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Palmeiras. Partida que podemos cravar vitória do Palmeiras, o jogo acima de 1,5 gols. CSA vs Avaí. A equipe do CSA aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Avaí aí vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória do Avaí e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do CSA. O jogo abaixo de 2,5 gols. Peru aí, Liga 1, encerramento. Sport Cristal versus Garcilaso. A equipe do Sport Cristal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Garcilaso aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Sport Cristal. O jogo acima de 1,5 gols. Argentina, Superliga, Vélez versus Independente. A equipe do Vélez aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Independente aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Independente e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Independente com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Lanús versus Rosário. A equipe do Lanús aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Rosário aí também vem de 5 jogos de visibilidade, 5 empates seguidos, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Lanús. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Lanús. O jogo acima de 1,5 gols. River Plate versus Patronato. A equipe do River Plate aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Patronato aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Patronato e 1 vitória do River Plate. Partida que podemos cravar vitória do Patronato com empate com uma possível zebra. O jogo abaixo de 2,5 gols. Defesa e Justiça versus Boca Juniors. A equipe do Defesa e Justiça aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Boca Juniors aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias, 3 vitórias do Boca Juniors, 1 vitória do Defesa e Justiça e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Boca Juniors. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série C, playoff aí, Sampaio Corrêa versus Náutico. A equipe do Sampaio Corrêa aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Náutico aí vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 2 vitórias nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos aí, 4 vitórias da equipe do Náutico e 1 vitória do Sampaio Corrêa. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Náutico. O jogo acima de 1,5 gols.
Passando aqui, galerinha, para alertar que essa equipe do Náutico aí vai chegar longe, vai levantar esse troféu aí, deve estar garantido, se sagrando campeão. Venho falando isso aí, galerinha, desde antes do mata-mata, sempre vinha falando que ele iria subir para a Série B, conseguiu acesso. Agora eu falo mais uma vez, galerinha, desde o vídeo anterior, que a equipe do Náutico vai se sagrar campeão dessa Série C, galerinha. Copa Verde aí, Paysandu versus Remo. A equipe do Paysandu aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 empates, uma vitória nas penalidades e uma derrota nas penalidades. A equipe do Remo aí vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Paysandu. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Remo, o jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Sub-20, Grêmio versus Cruzeiro. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Cruzeiro aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cruzeiro. O jogo de ambas as equipes marcam. Chile, primeira divisão, Palestina versus Curicó Unido. A equipe do Palestina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Curicó Unido vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Curicó Unido, 2 empates e 1 vitória do Palestino. Partida que podemos cravar vitória com empate do Palestino. O jogo de ambas as equipes marcam. Universidade Católica versus Cobressal. A equipe da Universidade Católica aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Cobressal aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias da Universidade Católica. Partida que podemos cravar vitória da Universidade Católica. O jogo abaixo de 2,5 gols. Conquimbo versus Italiano. A equipe do Conquimbo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. A equipe do Italiano aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Italiano e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Italiano. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia aí, Liga Águila, encerramento, Milionário versus Patriotas. A equipe do Milionário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Patriota vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias no Milionário. Partida que podemos cravar vitória com empate do Milionário. O jogo de ambas as equipes marcam. Atlético Nacional versus Júnior. A equipe do Atlético Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Júnior aí vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Atlético Nacional. O jogo acima de 1,5 gols. Deportivo Cali versus América de Cali. A equipe do Deportivo Cali aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do América de Cali vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do América de Cali, 2 vitórias do Deportivo Cali. Partida que podemos cravar vitória com empate do Deportivo Cali. O jogo de ambas as equipes marcam. La Equidad versus Santa Fé. A equipe do La Equidad aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Santa Fé vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do La Equidad, 1 vitória do Santa Fé e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Santa Fé. O jogo acima de 1,5 gols. MLS aí, Estados Unidos, Atlanta United versus Neogland. A equipe do Atlanta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do New England aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Atlanta United e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Atlanta United. O jogo de ambas as equipes marcam. DC United versus Cincinnati. A equipe do DC United aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Cincinnati é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do DC United. O jogo acima de 2,5 gols. Los Angeles FC versus Colorado Rapids. A equipe do Los Angeles FC aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. A equipe do Colorado aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Los Angeles FC e 1 vitória do Colorado. Partida que podemos cravar vitória do Los Angeles. O jogo de ambas as equipes marcam.
União versus New York City. A equipe do União aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do New York City aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do New York City e 1 vitória do União. Partida que podemos cravar vitória com empate do União. O jogo de ambas as equipes marcam. Seattle versus Minnesota. A equipe do Seattle aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Minnesota aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias da equipe do Seattle, 4 vitórias da equipe do Seattle e o empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Seattle. O jogo acima de 2,5 gols. Toronto FC versus Columbus. A equipe do Toronto FC aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Columbus aí vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates, 3 vitórias nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com o empate da equipe do Toronto. O jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso Instagram aí, galerinha, para que vocês possam dar uma força aí. E se inscreva lá no nosso Instagram. Também, galerinha, vamos falar um pouco da nossa consultoria ou assessoria, que você preferir. Lá postaremos bilhete pronto, dupla, tripla, projeto acima de 1,5 gols, abaixo e muito mais, galerinha. Participa! Quem quiser participar aí, fala no PV, pelo esse número que tá aparecendo aí ao lado da tela, via WhatsApp, falou? Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo e valeu!